portanto, vamos falar de fraternidade, que é aquilo que nós mais fazemos. Está aqui uma pequena amostra daquilo que nós somos. Né? Ora bem, qual é a nossa realidade do cotidiano? Todos nós achamos que a realidade é violenta, a sociedade é violenta, é egoísta, somos orgulhosos, já não há valores, etc, etc. E, entretanto, nós passámos o tempo do Salazar, onde tínhamos crucifixos nas salas de aula e éramos obrigados, de certo modo, a ser cristãos, e depois do 25 de Abril era suposto passar-se para a liberdade, mas passou-se para a libertinagem, e até era chique ser ateu, não é? Entretanto, o homem como anda perdido de Deus, agora anda à procura de novo da sua espiritualidade, anda confuso porque há aí muitas placas. E então, nós vamos assim. O importante é que nós busquemos este equilíbrio de encaixar as peças do puzzle da paz, né, na nossa vida, para que depois encaixemos nas peças do puzzle da vida em relação à vida com os demais. Porque reparem, nós aqui, apesar do verdinho estar com a peça do vermelho e vice-versa, eles não deixam de colaborar e entre si fazerem um puzzle, um pouco dentro daquilo que o Jorge há bocado falava, o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Portanto, temos de partilhar ideias para completar projetos. Não é? Mas, que papel é que o Centro Espírita tem na sociedade? E nós espíritas, obviamente. Esta é uma questão que se coloca. Qual é o papel do Centro Espírita na sociedade? Quem estudar Allan Kardec entende isto muito bem. É esclarecer e consolar. Ponto final parágrafo. Esclarecer as pessoas acerca da essência do Espiritismo, os 5 pontos básicos: Deus, a imortalidade do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Esta é a essência, são os 5 pilares da doutrina espírita, que é uma doutrina, um conjunto de ideias, portanto, assente num tripé, e numa componente científica, numa ciência da observação, numa componente filosófica e numa componente moral. Ok? Ora bem, esclarecendo as pessoas acerca da vida dentro deste organigrama, estrutura, criamos uma nova base existencial para a humanidade, com as suas alegrias e tristezas, né? E passa a haver uma lógica para as alegrias e também para as tristezas. Olha, trouxe aqui o pronome e esqueci de ligar. Espetáculo. Está bem. Então, como é que nós chegamos ao Centro Espírita? Hoje em dia, geralmente é GPS, mas antigamente era de mapa, não é? Nós geralmente chegamos ao Centro Espírita assim, sem rumo, perdido. Onde é que eu vou? Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás? E porquê é que vamos ao centro? Muitos vão por causa, obviamente, por causa da dor, não é? Outros vão por quê? Vão por curiosidade. Deixa lá ver se as mesas mexem, se ela vai aos saltos, etc. Outros vão porque têm afinidade com as ideias, não é? Mas para que é que serve o Centro Espírita? Qual é o objetivo disso? O objetivo do Centro Espírita é, de facto, ajudar a pessoa a encontrar solução para as suas dores. É ajudar as pessoas a buscarem conhecimento espiritual para que assim elas cresçam espiritualmente no seu cotidiano. Então, vamos entrar no Lusíadas da questão que nos traz aqui hoje, dos Espíritas Amados. Isto às vezes dava jeito de ter 3 mãos. Ok. Conceito do Centro Espírita e a atividade do Centro Espírita. Aparentemente isto é banal, todos nós sabemos. Vamos apanhar aqui uma seca jeitosa, não é? O Centro Espírita da Nova Era. E nós espíritas, como é que estamos, não é? É que há diferenças entre os trabalhadores espíritas e os dirigentes espíritas. Não sei se já repararam, mas eu já. É que os trabalhadores espíritas trabalham nos centros espíritas. Os dirigentes espíritas são os donos dos centros espíritas. E quem não alinhar com a vitória deles, recua. Ou fazes como eu quero, ou então, tchau, vai-te embora. Okay? O que é um centro espírita? É uma igreja? A nossa igreja está aqui. E eu só voz do além, depende do ponto de vista. O que é que nós pretendemos do Centro Espírita? Crescer,
Crescer como? Crescer como pessoas ou crescer no edifício, não é? Quando Francisco de Assis ouviu aquela voz para consertar a sua igreja, né? E ele pensava que era a igreja do que. Há pessoas que pensam assim, pá, nós estamos a crescer tanto, o nosso centro espírita já leva 800 pessoas. Assim, esse centro espírita eu não quero. Eu quero daqueles pequeninos de 20, 30 pessoas, como Allan Kardec refere no livro dos médiuns, se calhar as pessoas não leram. Os centros espíritas de 400, 500, 600, 700, 800 pessoas podem ser desdobrados em 10 centros espíritas diferentes. A Kardec refere isso. Centros pequenos, um em cada bairro, né, para se conhecerem melhor. Mas nós ainda trazemos os arquivos, né, as madres superiores, os padres. Eu também fui, mas eu acho que já perdi essa mania das grandezas em relação à quantidade. Então, põe-se outra questão. Será que o centro espírita é um templo? Nós não estamos a fazer muitas vezes centro espírita um templo. Poucos nomes espirituosos aos centros. Por exemplo, a Associação Espírita de Évora é excelente. 2 para amanhã que eles queiram, pediram ao Presidente da Câmara um ofício, Associação Espírita de Évora. Não, sim senhor. Agora, se fosse a Associação Espírita da Luz, que vem lá do alto do cimo e chega até cá abaixo e nos envolve no amor divino, pá, isto é mais uma seita que podiam as mesmas pessoas, mas ou de Évora, ou de Cascas de Coelho, ou seja de onde for. Então, temos de começar a adequar os nomes dos centros espíritas à nossa realidade. Meter a palavra, se calhar, cultura, porque o espiritismo é cultura, ou não. A Associação Espírita do Barreiro, a Associação Espírita da Marmoleja, sei lá, qualquer coisa, a Associação Cultural, o Centro de Cultura, Espírito, qualquer coisa assim do género. Logo à partida nós estamos a dizer que o Espírito é cultura. Já estamos a informar. E sobriedade, bom senso, que era isso que Kardec tinha. O que é que fazemos do centro espírita? Um hospital, infelizmente às vezes fazemos, né? Há centros espíritas que até têm macas, como no hospital. A gente pergunta, para que essas macas? O médico e o louco todos temos um pouco, né? É para a gente fingir que cura. E nós não curamos nada, quem cura são os espíritos. Então, para que são as macas? Se alguém não puder vir ao centro, está muito adoentado, fica ali deitado e fazer espetáculo. E porquê que o centro não vai à casa dessa pessoa, não vai ao hospital, não vai ao lar, dar um passo para lá fazer o Evangelho? Uma equipa, 2, 3 pessoas, um trabalho notável, não é? Ok. Depois temos também no hospital as reuniões de cura. Há centros espíritas que têm à segunda o Evangelho, à terça-feira a desobsessão, à quarta-feira o estudo do livro dos Espíritos, à quinta-feira a reunião de cura. Eu olho para a tabela, é quinta-feira, que é a reunião de cura. Então o Evangelho não é a reunião de cura e o livro dos Espíritos não é a reunião de cura. Será que nós não estamos a querer imitar os nossos irmãos da IURB e da Igreja Maná? Temos que ter cuidado. Devagarinho vamos escorregando. O que é que será o centro espírita? Uma escola? Devia ser, onde ensinamos o amor aos outros, né? E para os outros. O problema é que, de facto, é uma escola de amor para os outros. A gente acaba de ter uma discussãozinha com o vice-presidente ou com o secretário, mas não sei quanto. Pá, filha da mãe, este indivíduo andava a fazer sombra, quer ser presidente do centro. E a seguir entra uma pessoa: olá, meu irmão, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo e tal. E olha, só vibrações boas, mas não sei quanto. Quando toda a gente sai, uma outra vez: pá, porque tu andas obsidiado. Porquê? Porque não concordas comigo, né? Então, o que é o centro espírita? Hospital, templo, escola, igreja? Vamos ver. Eu não quero responder porque eu tenho opiniões próprias. Mas o Herculano diz que eu não concordo com tudo que ele diz, obviamente. Tem este livro, o Centro Espírita, que poucos espíritas conhecem, poucos dirigentes conhecem e poucos dirigentes o leram. E ele diz o seguinte: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e o seu significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Bom, e porquê que não é? Pois é, porquê que não é? Não é porque o que fazemos em todo este vasto continente espírita está-se a referir ao Brasil, e nós alargamos aqui para Portugal e para o resto. É um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda a parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos desligados da realidade imediata. E há pessoas que lutam dentro dos centros. Oh, Ana, eu não concordo contigo. Eu tenho que tirar o lugar à Ana. Não tem nada.
Não faz sentido haver 2 listas num centro de uma federação. Formem outro centro. Não concorda com a Ana, vai para o outro lado. Não tem guerras, não é? O espiritismo não é para isso. O que é que nós vemos? Nós vemos federações espíritas, por exemplo, no Brasil, que se assumem como uma religião. Outras que não. E agora, quem é que tem razão? Para lembrar a questão dos Jorge, não é? Temos, para quê? Para buscar dinheirinho ao Estado, não é? Para serem bem vistos, ou então para, se calhar, lembrarem-se dos tempos em que foram padres, etc. É interessante que Allan Kardec diz numa das revistas espíritas, eu não tenho jeito para decorar, que no dia em que o espiritismo for considerado uma religião, se ele lá, à custa dos padres, que querem torná-lo uma religião para lhe reduzir a sua dimensão universal. E notável, os padres reencarnaram todos como espíritas. Não é isso, é verdade. Mas eu já estou curado. Depois, temos outras coisas. A gente entra num centro espírita e vê uma mesa branca. Uma mesa com uma toalhinha branca, de preferência rendada, para parecer o altar. Mas não vejam, não estou a criticar por mal, são os atavismos. Eu vim do catolicismo, né? E a gente vem do catolicismo e sente falta daquilo. Foram centenas de anos, milhares de anos, se calhar, na religião católica, milhares não, mas centenas. Nós sentimos falta de um altar. Porque uma toalha branca, vamos pôr outra cor se quisermos pôr uma toalha, né? Por hipótese, fotos nas paredes. Porquê é que os centros espíritas vão ter fotos de Jesus, de Allan Kardec? Depois outros têm do Bezerra de Menezes, do Chico, do Divaldo. Eu já li um centro espírita, que até tem a foto do presidente e tudo. E depois a pessoa que não sabe, vem lá pela primeira vez, começa a ouvir, isto devem ser os santos dos espíritos. Não há necessidade disso, não é? Mas podemos ter, as pessoas têm, não é? Depois há centros espíritas que começam a palestra sempre com cânticos, como numa igreja. É engraçado, não é? As necessidades que nós temos. E depois termina sempre com um cântico. Às vezes é projetado até na parede, mas ainda se cantassem bem. Mas pelo menos cantam mesmo muito. Mas às vezes desafinado, aquelas se for a sambinha, se alguém tocar na viola, ali o Reinaldo ou qualquer coisa, e pode tocar para desanuviar a mente, é uma coisa. Agora, por ritual, o espiritismo não tem problemas. Depois temos outras coisas que estragam a essência do espiritismo. São outros rituais, as batas brancas. Agora vamos dar passo por bata branca. Uma vez perguntei, mas porquê é que usam batas brancas para dar passo? É por causa dos detox das senhoras, para não ganharem lá para dentro. Então, mas isso é fácil. As senhoras faziam depois sempre código no dia do passo. Mas sabe como é? Não sei. Porquê é que não põe bata preta? Então quer dizer que os pretos têm maus fluidos. A bata branca é para atrair bons fluidos. Coitado do Dr. Raul Teixeira. Não sabe como é? Não é. Isto são reminiscências do passado. A bata branca significa cura. Pureza, por amor de Deus. Não tem nada a ver com o espiritismo. E depois o guiísmo. A cadeira ao guia se sentar. Ninguém se senta ali, é só o guia. Eu também já vi isso. Os guias dizem que é assim e a gente faz, porque nos dá jeito que os guias digam isso, etc, etc. Muito bem. Diz Herculano Pires, tornamos associações espíritas promissoramente organizadas, logo se transformam em grupo de rezadores pedinchões. O carimbo da Igreja marcou fundo a nossa mentalidade e penúria. Isto é verdade, não é crítica. É para nós analisarmos. Temos de tornar o centro espírita um local de cultura, onde se pratica, se aprende, pratica e ensina a espiritualidade. Ok? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar estruturas hierárquicas. O que é que está a ser o SEI, com o devido respeito, e a FEB? Senão uma repetição do papado. Não é? No Espiritismo isso não existe. É muito bom que existam as federações, que existam o Conselho Espírita Internacional. Para quê? Para ajudar na divulgação. Não é? Na divulgação. Agora, estamos a criar já estruturas. Se calhar vamos fazer do Espiritismo aquilo que os católicos fizeram com o cristianismo. Deram cabo daquilo. Estragaram a pureza toda e começaram a criar ramificações. Não é? Depois, vejam bem, uma altura fui a um centro e eu, no fim, até por uma questão de humildade, de fazer a palestra, disse assim, vou receber um passo. Estava assim também, não estava um bocadinho necessitado, mas também para eles verem que eu também sou humano.
Eu receber o passe e ao sair da cadeira, a seguir a mim, a cadeira também recebeu um passe. É estranho. Mas porquê é que vocês dão um passe à cadeira depois da pessoa se levantar? É para não deixar lá os maus fluidos. Então, por amor de Deus. Isto acontece em Portugal, em centros espíritas federados, com pessoas cultas, né? E com conhecimentos, teoricamente. Né? Há centros espíritas onde só os dirigentes que fazem atendimento é que definem quem é que pode ir ao passe. A dona Violeta chega ao centro, está com dor de cabeça, acha assim, hoje vou ao passe. Não, mas como não foi ao atendimento na semana passada, não está lá no cardápio, não. O dirigente é que sabe quem precisa do passe. Isto não tem nada a ver com espiritismo. Isto tem a ver com egos, não é? Depois são as sessões de cura, que já falámos. Há centros espíritas em que o guia vem e diz assim: este senhor precisa de 7 desobsessões. Aquela de 6, aquela de 5, aquela de 4, aquela de 8. Como é que é possível os guias dizerem que ele precisa de 7, 6, 5, 4? Tem uma previsão de resolver o problema. A desobsessão só se resolve se o encarnado quiser. É um desligamento da mente, mente. Como é que pode ser? Só se eles forçarem. Se forçarem, não são guias, são obsessores. Os guias não forçam. Não entendo. Não cresceu, como disse muito. Para além das trocas de favores que existem. Mas pronto. Agora, reparem, quando alguém tem a coragem de opinar como eu já me certifiquei que não havia aí tomates nem ovos podres, o que é que acontece? As pessoas fazem beicinho e dizem assim: o Lucas no meu centro, nunca mais fala. Eu já fui condenado a um umbral não sei quantas vezes. Só que eles esquecem-se que vamos encontrar lá todos. Então, nós falamos mal uns dos outros, dentro do movimento, dentro das nossas paróquias, não é? E depois temos aquelas situações ridículas em que os palestrantes imitam outros palestrantes. É uma coisa... eu às vezes vejo palestrantes a imitar o Divaldo Franco. Eu penso assim, meu Deus, preferível o original. Para que a cópia? Não precisamos imitar. Cada um tem o seu magnetismo próprio, cada um tem a sua vibração. É uma coisa que fica tão fuleira, tão não fora de normal. Bem, enfim, é quase como um negro loiro ou um branco de cravinho, não é? Então, amigos, espíritas ou não, mas para isso é preciso libertar-nos do melindre, não é? Por que é que a gente se melindra? Porque não aceitamos o outro como ele é. O outro, o colega do centro. Porque exigimos que o outro seja como nós. Porque não entendemos que o outro tem direito de pensar e ver o espiritismo de maneira diferente. E porque não entendemos que o outro também tem direito de errar, não é? Reparem neste epitáfio. Recuerdo de todos tus hijos, recordação de todos os seus filhos, menos do Ricardo que não deu nada. Até depois de morrer, nós continuamos. Mas nós espíritas também somos assim. Então precisamos nos unir. Mas atenção, unir não são as uniões. Porque a União Espírita do Algarve, a União do Norte, a União do Centro, a União do Sul, a União do mais alto, do mais baixo, etc., quase sempre são feiras de vaidades, onde nós o que queremos é o pedestal e ter sido o presidente, o secretário, o segundo secretário, tal. Quando for para trabalhar, está aqui a tomar lã. A união é o coração. É eu gostar de alguém mesmo quando não concordo com ele. E há aqui uma pessoa dentro da sala que é uma espécie rara, que de facto tem essa característica. É uma pessoa com quem eu tive profundas divergências, não doutrinárias, mas de âmbito da aplicação da doutrina, e nunca essa pessoa beliscou 1 milímetro de sua amizade por mim, nem vice-versa. E eu aponto sempre como um exemplo de amizade. Porque tivemos grandes divergências no ano passado, e ainda temos algumas, poucas, felizmente, mas sempre houve uma amizade sincera e pura. E eu tenho de dizer isto em público, porque é um exemplo para mim, e que eu estou a aprender com ele também, e estou a tentar ser também um exemplo aos outros, que é o caso do Vítor Férez. Ele já me mandou para algumas partes e eu não fui. Ora bem, então, consequências do melindre. Quando nos melindrarmos, ficamos magoados,
com mal-estar, ideia fixa, aversão, irritabilidade e abertura à obsessão. Né? Quando nos lembramos, é o oposto. Equilíbrio, tranquilidade, saúde, bem-estar. Não pensa no assunto, né? Aproveita o tempo com atividades úteis e entende o outro como ele é, serenidade adquirida através de pensamentos curados no Evangelho e sintonia com os bons espíritos. Mas eu não concordo. Tudo bem. Há tempos houve um colega meu de trabalho no centro que disse assim: Lucas, eu não concordo com esse sistema que tu implementaste de colégio. Tudo bem. Qual é a tua sugestão? Não tenho. Então se não tens, não tens o direito de concordar. Fazes como eu quero. Então eu não concordo, eu saio. Não sais. Somos amigos. Não foi que ficou beliscado Agora, se me dissessem assim: olha, tenho aqui uma proposta melhor, vamos ver. De facto, boa ideia, eu tinha pensado nisso, vamos implementar. Mas nós não podemos fazer do centro espírita um campo de batalha. Que soluções para o mundo? Ora bem, há soluções que são no âmbito médico, podem tomar remédios florais ou outro tipo, mas há outras muito mais baratas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Os Bons Espíritas. E há um outro capítulo que é o Homem do Bem. Basta estes dois capítulos. Se nós lermos uma vez por semana, nós vamos chegar lá. Então vejam bem a singeleza de José Plano Pires, um espírita, escritor, filósofo. O que é o centro espírita? É um centro de convergência, onde se iniciam os novatos, onde se revelam os médiuns, onde se comunicam os espíritos, onde se educam as crianças e adultos, onde se libertam os obsidiados, onde se estuda a doutrina, na parte teórica e prática, a assistência social, sem impor nada a ninguém, sem discriminações, cultiva-se a fraternidade que abre os portais do futuro. Olhem que coisa linda, coisa simples, simplicidade da mensagem de Jesus. É isto. E nós estamos a estragar os centros espíritas com os nossos apêndices, criados por nós. E reparem, ele vai ao ponto de dizer isto. Quem devia mandar um centro espírita não era a direção, mas era uma espécie de coordenação entre todos os trabalhadores. Que se dessem bem, que todos colaborassem. Olhem, nessa comunhão de esforços que os espíritas podem antecipar as realizações mais profundas. Portanto, o centro espírita deve ser uma plataforma para treinar a fraternidade para depois ir lá para fora. O que o Espiritismo objetiva é a transformação interior das criaturas para que se tornem mais esclarecidas e, com isso, dotadas de uma mente mais arejada e um coração mais puro. Não tem nada que saber. A Joana de Ângeles diz que é preciso espiritizar, não os outros, os trabalhadores espíritas. É porque eles estão carentes. Espiritizar, ensinar. Quem é que conhece a obra de Kardec? Há dirigentes espíritas que dizem assim: eu sou espírita há 30 anos, mas nunca leram um livro que é o Espiritismo. É um dos livros mais importantes, mas como é pequenino ninguém lê. Mas os romances todos estão todos lidos. De uma ponta à outra aí dão coisas esquisitas e reencarnações no além, mas não sei quanto. Então, que livro de espíritos é que nós conhecemos Kardec? A obra de Kardec não são só os outros 5 livros, não. Também é o que é o Espiritismo. Também se pode ler obras póstumas, que são póstumos, serve de input. Temos os 12 volumes da Revista Espírita, que é obrigatório ler para conhecer o pensamento de Kardec, a metodologia, etc. Mas não, nós não fazemos isso. Qualificar o trabalhador espírita para servir melhor, para ser mais solidário. Tem de se qualificar, tem de se juntar os palestrantes, combinar, temos de melhorar isto, temos de melhorar aquilo, não passa a mesma coisa, etc. E humanizar. Olhem, quando a Joana aconselha que os trabalhadores, os dirigentes, se humanizem, é porque eles não estão tão humanizados quanto isso. É tal coisa. É o sorriso posto de fora, muito amor, muita paz, paz. E entre nós é paz. Ok? Então, a tarefa do centro espírita é o atendimento. Há uma coisa que eu nunca percebi no movimento espírita brasileiro, que está a ser contaminado agora o português. Chamam-lhe atendimento fraterno. É por certeza que há um atendimento antifraterno. Quer dizer, num dia é atendimento fraterno, no outro dia deve ser ao sopapo, só pode ser. Não é atendimento normal, não é? Então,
um sentimento fraterno, um bocado de amigos fora, um bocado de amnésia. Tudo bem. Ok. Depois temos a palestra. O amor é uma arma. Eu acho que conheço esta cara. Palestra para esclarecer, para estudar, não é? Temos o passe, a transmissão dos fluidos do mundo espiritual e dos passistas. Temos os grupos de estudo, não é? Desde grupos de estudo básicos a grupos de estudo mais avançados. Temos a caridade. Aquilo que Chico Xavier aconselhava, todo o trabalhador espírita deve ter uma atividade na caridade. São trabalhadores do Centro de Cultura Espírita, gente muito pobre, que vive com muito pouco dinheiro e que vem toda de carro ao Hospital Municipal para fazer voluntariado e dar de comer às pessoas. Vão porque querem, não fui eu que lhes disse para ir. Então, amigos, a evangelização infantil-juvenil, isto é fabuloso. Os pais vão ao centro espírita, os avós, mas os filhos e os netos não vão. Vocês acreditam que nas Caldas da Rainha só há 8 crianças e 7 jovens? Espíritas, não é? É impressionante. Mas a casa está cheia à sexta-noite. Os pais e os avós querem o melhor para eles e depois mandam os filhos e os netos para a catequese. Espetáculo. Ok, muito bem. Então, depois temos a união mediúnica. Tem de haver autenticidade. A autenticidade que supera a vaidade. Se eu tenho uma obsessora, qual é o problema? Estamos famosos cartoons ali do Reinaldo. Os outros estão com vaidade, tem o pastor alemão, tem isto, tem aquilo, tudo. Então as atividades no centro estão todas vocacionadas para servir e para educar o ser humano com vista ao porvir. Ora bem, o papel do centro espírita na educação do futuro. Que mudanças devem existir, então, para nós sermos os bons trabalhadores que queremos ser, não é? E colaborarmos com a sociedade. Nós entramos para o espiritismo e aparece um labirinto muito grande. Para onde é que eu vou? Tenho tanto para ler, tanto para aprender, meu Deus, que eu não sei. Entretanto, o espiritismo entra em nós. Começamos a sorrir, a sentir-nos bem. Já estou bem melhor. Já sou outra pessoa. Mas é importante que o espiritismo saia de nós. E quando o espiritismo sai de nós, ela sai naturalmente, não é? Já não acontecem estas patetices que eu queria mostrar aqui. Podia, porque eu não me entendo como é que me toche. Quando o espiritismo sai de nós, quando o espiritismo sai de nós não fazemos isto, não é? Está ali. Fazer aquelas figuras tristes. É um gato espírita, presidente de um centro. Ligar os telemóveis, não é? Ok. Então pronto, para terminar, e estamos mesmo a terminar, faltam só 15 minutos. Estávamos a falar do espiritismo sair de nós. Isso é muito difícil, de facto. Mas é difícil por causa do nosso ego, não é? E também do orgulho, que deriva do egoísmo, não é? Sim. E, entretanto, o espiritismo é uma filosofia para a nova era, onde nós devemos esperar um bocadinho, pronto. Exatamente, ali no pequenininho. Agora podes escutar, não? Ok, é no aqui. Então, amigos, o espiritismo é uma nova era para a humanidade. Penso que todos nós concordamos com isto. Mas é preciso acabar com a hipocrisia. Né? E muitas vezes nós somos assim, quer queiramos, quer não. Estamos a falar de trabalhadores espíritas e de dirigentes espíritas.
Então o Centro Espírita é uma escola que ajuda o ser humano a educar-se espiritualmente, a aproximar o homem de Deus, né? O Centro Espírita dá uma contribuição social para a educação através da educação espírita que promove. Como é que nós estamos a interagir com a sociedade? Que atividades temos? Vamos às prisões, fazemos palestras fora do centro, vamos às creches, promovemos debates, vamos às escolas fazer palestras nas associações de estudantes, vamos às rádios, à televisão, aos hospitais, aos lares de seriedade, escrevemos para o jornal Lá da Terra, fazemos curso básico de espiritismo no exterior, falamos de espiritismo no local de trabalho. É isto que temos de fazer. Temos de sair das quatro paredes, temos de sair da nossa igreja, não é? E reparem, só evangelizando o ser humano é que ele começa também a educar-se e a ter respeito pela natureza, não é? Porque ele sabe que amanhã vai voltar a reencarnar no local que deixou. Temos de perder a mania das grandezas, né? Das falsas verdades. Está ali aquele piripaque pequenino que já passou de moda, armado em fino, a gozar com o mais velho, o outro não recebe SMS. Quantos de nós somos assim no Centro Espírita? Né? Que consequências tem o Espiritismo para nós? Tem muito. Se ele for interiorizado, né? Deixa de haver diferenças de género. Né? Nós sabemos que amanhã poderemos ser mulheres ou homens conforme a necessidade. E então vamos ter cuidado com os sentimentos de posse. Há muita gente que diz o meu centro, o meu grupo, não é? Os meus médiums, é? Enfim. Temos de aprender a partilhar mais uns com os outros nos centros. É uma coisa impressionante. Vocês acreditam que quando o Zé Araújo foi ali ao norte, São João de Verde, houve gente que dizia que não ia porque era muito longe, viviam a 20 km no Porto. O homem fez milhares de quilómetros para vir do Brasil até aqui. E as pessoas não faziam 20 km para ir do Porto a São João de Verde. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Há centros espíritas que, se convidar o Divaldo ou alguém que a Federação traz e vai a uma rua, os da outra rua não vão lá, porque o homenzinho não foi à outra rua. Isto não pode ser. Nós temos de mudar, senão vai acontecer aquilo que o Chico Xavier diz, que os espíritas estão a desencarnar mal. Passam 30 anos a dar sopa aos pobres e não olham para o interior e não se modificam. E o objetivo da reencarnação, que é a melhoria íntima, não acontece. Então, estamos mesmo no final. O Espiritismo ensina que reencarnamos para quê? Para retificar atitudes. Isto não deve-se fazer. As mulheres têm que ter cuidado, não é? Não fazer isto ao marido, isto é covardia, 3 contra 1. Temos de retificar atitudes, ok? Temos também aprender a não pisar o outro, principalmente quando estamos em local de poder, está bem? E agora, uma coisa muito importante, temos de aprender a retificar sentimentos. Como é que eu sinto o outro que pensa de maneira diferente de mim? É que os sentimentos são explosivos. São muito explosivos, nem imagino. Não é? E temos de ter esta simplicidade. Reparem, esta simplicidade não interessa se um é maior que o outro. Estão ali os dois para limpar, um limpa de uma maneira, outro limpa de outra, não é? O importante é que tenhamos uma atitude social. O Centro Espírita tem de ser um parceiro social na sociedade. Não pode estar envergonhado ali, fechado em 4 paredes, com medo que sejam reconhecidos, ok? E concluindo, meus amigos, olhem, é este o ciclo da vida. Evangelizando a criança, nós evangelizamos o adulto. Evangelizando o adulto, né? Ele vai se entrosar na escola, nos professores, os alunos, e depois na vida, e ao fim e ao cabo, o que é que estamos a precisar, nós todos? Muito sinceramente, eu falo comigo. Estamos a precisar de estudar o Evangelho sobre o Espiritismo, em grupo, uns com os outros. Né? Reparem, o que nos está a faltar é esta pecinha, para dar o salto para o 3º milénio. O puzzle está quase completo. Tecnologia, está lá quase tudo. Falta a peça da espiritualidade. Houve uma altura, um cientista muito importante, e um trabalho importante, que precisava 2 horas e meia para fazer. E o filho, era mais ou menos como eu, não parava quieto, mas era mais novo. Tinha 5 ou 6 anos. Pai, anda a jogar a bola e tal. Não, filho, agora não posso. E ele arranjou um mapa mundo destes, rasgou aos bocadinhos. E em muitos bocados, assim, vai estar embutido para aí 3 horas. Olha, vais colar isto tudo bem coladinho, quando tiver colado, vens para jogar a bola contigo. Graças a Deus vou estar sossegado. E então, eu tenho para aí 3 horas para trabalhar. Passado aí uns 20 minutos, aparece o miúdo,
com o mapa mundo todo colado. Como é que tu conseguiste isso? Ah, pá, é fácil. Por trás do mapa tinha o homem, eu endireitei o homem e endireitei o mundo. É essa a nossa. Esta é a nossa vida. E gostávamos só de terminar, pedir aqui o apoio, se faz favor, com um pequenino filme, muito rápido, demora 1 minuto cada vez. Esta música é o We Will Survive, da Glória Gaynor. Né? Nós viveremos. Né? Então, amigos, o trabalho no centro espírita tem que ser assim. Somos todos músicos. Não interessa se um toca de uma maneira, se outro toca de outra. Se um é mais cómico, o outro é mais sério. O que importa é que toquemos todos a mesma música. Né? É importante que haja o compasso da fraternidade, o compasso da amizade, da tolerância. Às vezes há uns mais acelerados, né? E outros ficam para trás, há outros equivocados, etc. Mas o importante é saber lidar com os imprevistos. Né? Reparem. Há imprevistos. Mas ele não deixa de tocar. E continua a tocar. E cada um toca como sabe. E ninguém é obrigado a tocar como o outro sabe. E cada um tem o seu instrumento. Se calhar se ele pegasse no piano, não saberia ajudar. E então o Centro Espírita é uma orquestra, cujo maestro, ao fim e ao cabo, é o Evangelho. E é a espiritualidade que nós buscamos para que um dia sejamos mais felizes. Não interessa se cantamos mal ou se cantamos bem. O que interessa é que cantemos. O que interessa é que vamos para fora do centro dizer que a vida continua, que a imortalidade é uma realidade científica, hoje comprovada, que nós reencarnamos, que a reencarnação tem bases científicas. Se o outro concorda ou não concorda, é problema dele. We will survive. Depois a música entra outra vez no... Olhem como é possível tocar. De várias maneiras. O importante é que a música continue. E essa música chama-se divulgar a doutrina espírita, estudar espiritismo e praticar espiritismo. Com simplicidade, com singeleza, com autenticidade, com amor no coração e com a capacidade de saber conseguir discordar do outro, mesmo estando no mesmo centro, sem criar atritos desnecessários ao mundo espiritual. Confesso que depois de ver esta orquestra não quero ver mais nenhum. O centro espírita tem de ser assim alegre, não pode ser de jeito de uma cambúzia. Alegria natural. We will survive. Ok, muito obrigado.